dia a todos. Que a paz e o amor de Jesus estejam sempre conosco. Sejam todos bem-vindos à nossa casa de Jesus, tão amada, tão querida. Todos nós aqui presenciais, a todos aqueles que estão virtualmente nos acompanhando, como sempre. É uma alegria muito grande estar aqui nessa casa que traz tanto alívio, tanto conforto e que nos fortalece tanto em todos os momentos da nossa vida. Nós vamos fazer hoje mais uma reflexão do Evangelho, já iniciada há alguns anos, lá na General Carneiro, e depois, agora, com a reforma aqui da casa, com esse espaço tão agradável, tão gostoso, esse jardim maravilhoso, que traz uma energia tão salutar, tão reconfortante. Nós estamos aqui presentes. Como a gente faz em todos os momentos, em todas as atividades da casa, a gente começa sempre com uma prece de abertura. Então nós vamos fazer a prece, elevando o nosso pensamento a Jesus, imaginando Jesus bem à nossa frente, de braços abertos, nos recebendo amorosamente. Nós vamos nos aconchegando no seu abraço, recebendo todas as vibrações amorosas que Ele tem para com toda a humanidade. E agradecendo, Senhor Jesus, por esta oportunidade de estarmos aqui reunidos, por mais uma vez podermos trabalhar, refletir sobre os seus ensinamentos, com a possibilidade de colocá-los na nossa vida diária. Que nós possamos, Senhor Jesus, ter sempre força, coragem para enfrentar as nossas dificuldades, seguindo sempre os nossos passos. Nós agradecemos à equipe espiritual, orientadora dessa casa, que tão amorosamente prepara esse ambiente para nos receber, deixando aqui fluidos salutares que vão aliviando as nossas dores, as nossas aflições. Especialmente a equipe espiritual orientadora desse trabalho, os nossos mentores. Por tudo isto, Senhor, nós te agradecemos. Fica conosco hoje e sempre. Viva Jesus, para sempre. Viva Jesus. Bom, o tema que a gente vai trabalhar hoje, não eu sozinha, mas com a colaboração de todos vocês, porque é um tema bastante atual. Nós vamos trabalhar as causas atuais das nossas aflições. Então, todos nós temos alguma coisa para colaborar, para que a gente possa fazer desse nosso momento de vida um momento melhor, um momento mais saudável, mais tranquilo, mais confiante e mais semelhante à vida de Jesus, que é o nosso mestre, que é o nosso modelo, que a gente fala tanto que a gente precisa seguir, mas não só segui-lo nas palavras, não só segui-lo no estudo, como a gente já tem feito, mas colocar tudo isso que a gente já estudou no nosso momento, na nossa vida diária. Kardec, no capítulo 5, ele escolheu um versículo das bem-aventuranças. Bem-aventurados os aflitos. E a gente sempre, eu pelo menos, embora tenha estudado e tenha tido esse contato com o Evangelho através do estudo, desde pequena, porque eu estudei em colégio de freira, onde a matéria religião era obrigatória, com exame oral, exame escrito e tudo mais, e se a gente precisava tirar 10 com louvor e 10 com sumo louvor para a gente passar de ano. E mesmo assim, a gente ainda tinha a ideia de que o Sermão da Montanha eram as bem-aventuranças. Na realidade, não é. As bem-aventuranças é o início do Sermão da Montanha. Jesus começou o Sermão da Montanha falando sobre as bem-aventuranças, porque depois ele ainda continua, vai no
no Evangelho de Lucas, vai do capítulo 1 até mais ou menos o capítulo 8. E as bem-aventuranças estão só no capítulo 1, no primeiro. Então, para a gente recordar as bem-aventuranças, eu vou ler aqui, numa tradução do Haroldo Dutra Dias, porque Jesus falou em aramaico. Então, vamos voltar lá para trás. Pode ser que a gente estivesse ali no meio da turba, né? Pode ser que a gente estivesse ali no meio, né? Quando Jesus, depois de ter curado alguns enfermos, tratado alguns paralíticos, quando ele foi indo, né, se afastando para Cafarnaum, e quando ele olha e vê que todo mundo estava seguindo, ele, como sempre, pedagogo no mais alto grau, não vou perder essa oportunidade de falar com esse povo. Então, o que ele fez? Ele subiu no monte, que na época também era um simbolismo. A pessoa que ia falar ou na sinagoga ou fora, ela ficava mais alto da pessoa. Não hoje eu, tá, gente? Pelo amor de Deus. Ele se sentava num lugar mais alto e as pessoas se sentavam no chão, na relva ou na terra, que naquela época não tinha asfalto. Então era chão, era terra, era grama. Ele estava num monte, num descampado. Então ali ele aproveitou para colocar a essência do seu ensinamento. Tudo que a gente precisa viver no nosso momento encarnatório, na nossa vida, hoje está aqui dentro das bem-aventuranças. Se a gente colocar em prática um milésimo do que ele deixou, a gente está no caminho certo. Então, ele falou em aramaico, que era a língua da época. Lucas transcreveu para o grego e Haroldo transcreveu para o português. Então, essa sequência, né, vem vindo para que a gente possa entender tudo isso que foi dito. Vendo as turbas, subiu o monte. Após assentar-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. Olha aquilo que eu falei, né? Era costume da época, o didático, aquele que ia falar na sinagoga, sentar-se primeiro, para depois as pessoas se acomodarem. Então, Jesus sentou no monte, as pessoas sentaram no chão e, abrindo a sua boca, os ensinava dizendo: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles receberão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e regozijai-vos, porque é grande a vossa recompensa. Porque é grande a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas anteriores a vós. Se a gente prestar bastante atenção nessa tradução do Haroldo, a gente vai ver que esse texto tem o mesmo começo, tem a mesma palavra em todos os versículos, em todos os versos. Então Jesus, como foi traduzido, Jesus disse a mesma palavra em todos os versos, em todos os versículos. E teve um ritmo, e teve uma entonação, porque naquela época não existia ponto,
na escrita. Não existia nem ponto final, nem ponto de exclamação, ponto de interrogação. Não, a pergunta, a exclamação era entonada na palavra. Então, como o Haroldo colocou bem-aventurados, Jesus deve ter dito: ó, bem-aventurados sois. Em algumas traduções, ó, felizes sois. E aí a gente vai perceber que trata-se então esse texto, essa fala de Jesus, de um poema, uma poesia, um salmo, como era o Salmo de Davi. Só que naquela época, os salmos, os poemas, as poesias não eram declamados, não eram falados, eram cantados. Então dá para a gente imaginar Jesus, vamos fazer esse exercício, Jesus sentado no monte, nós aqui embaixo olhando para ele, ouvindo, e ele começa a cantar as bem-aventuranças. Vocês já imaginaram o ambiente que ele proporcionou ali? Todo mundo que estivesse ali já devia estar sereno, tranquilo, calmo, né? Confortado das suas dores, das suas aflições. Porque só a emanação de Jesus já era uma coisa. Agora, ele colocando essa situação como o costume da época, porque ele era judeu, como já foi dito a semana passada, né? Como ele era judeu, ele seguia a orientação judaica, ele seguia os ensinamentos judaicos e trazia para nós toda essa força magnética que ele tinha e que as suas palavras têm até hoje. Porque se a gente lê, eu li, mas se a gente lê com o coração, essas palavras tocam a gente. Toca fundo na gente. Meu Deus, será que eu sou manso de coração? Meu Deus, será que eu tenho deixado me levar pelas aflições do momento que eu vivo? Né? Então, são situações que até hoje elas podem e devem fazer parte das nossas reflexões. Segundo Gandhi, acho que foi ele que disse, né, que nenhuma religião precisaria de nenhum dogma, nenhuma escrita, a não ser as bem-aventuranças. Então, a gente está muito feliz sobre essa situação. E aí, Kardec escolheu, então, o versículo bem-aventurados os aflitos. Será que Jesus fazia uma apologia ao sofrimento? Será que Jesus queria que a gente só sofresse realmente? Eu vejo vocês fazerem assim, mas pode falar, gente. Não é só a cabeça, vamos botar a voz também, né? Claro que não, claro que não. Jesus queria que nós refletíssemos e entendêssemos as necessidades das nossas transformações, para que a gente não tivesse aflição. Né? Porque no mundo tereis aflição, Jesus falou, mas a gente não precisa sofrer com elas, já foi dito aqui várias vezes. Até a chegada de Jesus, o sofrimento, a dor, as dificuldades, elas eram motivo de desespero, de revolta, de intranquilidade, de preocupação. Com Jesus no monte, no Sermão da Montanha, nas bem-aventuranças, Jesus veio trazer uma conotação diferente para as nossas dificuldades. Ele veio trazer a ideia de um Deus infinitamente bom e justo. Ele veio trazer a vida, né? A nossa vida de espíritos imortais. Nós não somos só isso, nós não somos só esse momento, nós não somos esse corpo físico, nós somos um espírito num momento de aprendizado na matéria, para
evoluir, para transformar, para modificar, para que nós possamos chegar ao objetivo da nossa criação. Não é isso que a gente aprende na codificação? Nós somos criados simples, ignorantes, mas potencialmente perfeitos. Então nós vamos chegar à perfeição, trabalhando as nossas dificuldades, aprendendo a trabalhar as nossas aflições, porque elas vão acontecer. Elas vão acontecer, porque no planeta Terra é um mundo de provas e expiações. Não tem ninguém aqui que não tenha uma dor, um sofrimento. Claro que uns maiores, outros menores, mas todos nós temos. Então Jesus veio trazer essa ideia de Deus justo, bom e da nossa imortalidade. Nós não temos só esses 20, 30, 40, 50, 100 anos de vida material. Nós temos a eternidade, porque somos espíritos imortais. E isso veio trazer uma modificação muito grande para todos nós até hoje. Principalmente nas nossas reflexões, no nosso entendimento do que é ser espírito vivendo num mundo como nós vivemos hoje. Então, para que a gente... Dá licença um pouquinho. Para que a gente possa entender melhor e vivenciar melhor essas bem-aventuranças, a gente precisa fazer uma distinção entre sofrimento e aflição. Eu encontrei várias definições, mas eu encontrei no livro Luz Eterna, do Dr. Isaías Claro, uma definição bastante interessante. Ele diz assim: o sofrimento pode ser entendido como a ocorrência ou a situação considerada desagradável ou indesejável. Entenda-se a aflição como aquele estado da alma que a criatura se permite experimentar, desenvolvendo uma angústia ou um desespero adicional, portanto, desnecessário. O sofrimento é um fato, acontece, nós vamos passar por ele. A aflição é o sentimento, o sofrimento é um fato, é uma situação que nós vamos passar por ele. A aflição é um sentimento que esse sofrimento desperta em nós e que a gente vai vivenciá-lo de acordo com a nossa evolução espiritual, de acordo com a nossa evolução moral, de acordo com a nossa aceitação, com o nosso entendimento, com o nosso conhecimento. Hoje, nós não precisamos mais fazer como os judeus faziam, que eu não sei se ainda fazem, né? Que no momento de desconforto, no momento de sofrimento, eles se ajoelhavam, rasgavam as roupas, se jogavam terra, se tomavam banho de terra, gritavam, choravam, porque eles se sentiam abandonados por Deus. Hoje, nós não fazemos mais isso, porque talvez lá atrás a gente também já tenha feito. Talvez os judeus mais esclarecidos também não fazem mais isso, pelo conhecimento, pelo entendimento. Então, o conhecimento do Evangelho, o conhecimento da doutrina espírita, nos traz esse comportamento de aceitação, de resignação, de força, de coragem. Eu estou passando por um sentimento, eu estou passando por um momento difícil, eu estou passando por uma situação desagradável, mas a aflição que essa situação desperta em mim não precisa me trazer dor, desespero, não precisa me trazer intranquilidade, porque eu confio, eu não estou sozinha, tem toda uma espiritualidade, tem todo uma equipe de espíritos acolhedores. A gente tem um modelo para que a gente possa seguir. E a gente tem um Deus que a gente acredita justo e bom.
Então, se eu estou passando por uma situação desagradável hoje, tem que ter uma causa justa. Tem que ter um momento, uma situação, um objetivo para eu melhorar aquilo que eu preciso. Mas para isso, eu preciso me conhecer. Porque se eu não me conheço, eu não consigo mudar. Ninguém muda o que não se conhece, o que não é conhecido. Então, para que eu possa mudar esse sentimento que um momento desagradável suscita em mim, eu tenho que me conhecer. Eu tenho que saber quais as tendências que eu ainda trago e que eu ainda não trabalhei. Mas que eu tenho tempo de trabalhar. Mas que eu posso modificar, que eu posso trazer, que eu posso passar por essa situação, que às vezes vai modificar a minha vida toda. Há situações que modificam todo o nosso caminho. A gente acorda, não, eu estou indo por um caminho errado, vou voltar e vou pegar um caminho mais adequado, né? Essas situações são ensinamentos, são momentos de aprendizado para a gente. Então, o autor do fato é o próprio ser humano. Somos nós que criamos os nossos sofrimentos. A gente falou aqui em reflexões passadas, né? O sofrimento, a dor é necessária, mas o sofrimento é opcional, né? É o que eu estou falando aqui. A gente sempre vai falando as mesmas coisas para que a gente interiorize, para que a gente entenda, para que a gente possa colocar em prática. A gente ainda precisa disso tudo, ainda preciso. E nós todos, nós podemos, e é uma passagem do Evangelho também, nesse mesmo capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados aflitos, o bem e o mal sofrer. Então, se eu entendo, se eu conheço, se eu sei, eu posso sofrer de maneira tranquila. Eu posso até, no momento da aflição, ser feliz. E ser feliz não é estar contente. Ser feliz não é estar alegre com aquela situação. Não é isso. Ser feliz é um estado de alma. Então, eu estou passando por uma situação, vou fazer o melhor possível, vou modificar, vou ver o que eu preciso modificar em mim e vou aceitar. Se a aceitação é meio caminho andado para não ter sofrimento. Meio caminho andado. Se eu não aceito, se eu me revolto, se eu acho que estou passando por uma injustiça, que é o que a gente sempre, é a primeira situação que a gente lança a mão, imagina passar por isso. Como eu? Fulano é muito pior do que eu e nunca passou por isso, né? Então, vamos trabalhar as nossas imperfeições ainda, o nosso orgulho, a nossa vaidade. O sofrimento, ele nos iguala a todos, porque a situação indesejável, segundo o doutor Isaías Claro, a situação que a gente não deseja, ela é igual para todo ser humano. Por exemplo, a perda de um ente querido. Aqui no Brasil, para nós, perder um ente querido é uma situação indesejável. Embora a gente saiba que não há perda, né? A gente está só voltando para casa, cada um no seu tempo, mas ainda para nós é uma situação indesejável. Lá na China, no Japão, na Hungria, na Tchecoslováquia, seja lá onde for, a situação é igual. É a perda de um ente querido. Agora, o sofrimento, a aflição é que modifica. Essa é individual. Cada um vai sofrer de uma maneira diferente. Cada um vai sofrer de acordo com as suas conquistas morais, de acordo com a sua bagagem evolutiva. Há uns 30 anos atrás, eu vou falar de mim, não vou expor ninguém. Então, vou falar de mim, assim como a Simone. Há uns 30 anos atrás, eu conversava com uma pessoa que tinha ficado viúva com 2 crianças pequenas,
de 2 e 1 aninho. E ela então chorava, chorosa, preocupada. Ai, como que eu vou fazer agora? Agora sozinha, com 2 crianças. Como que eu vou educar essas crianças? Como que eu vou? O que que vai ser de mim? O que que vai ser deles? Não é? O que que eu vou conseguir fazer deles? E para consolá-la, eu, né, o meu orgulho, na minha vaidade, lá em cima, achando que eu sabia tudo. Calma, vai passar, tem paciência, você vai conseguir, nós não estamos sozinhos. Você não é a primeira, nem vai ser a última pessoa a passar por essa situação. Ela olhou para mim e disse assim: eu sei que eu não sou a primeira, nem você a última, mas agora sou eu. Gente, eu nunca mais usei esse argumento para consolar ninguém. Realmente, a dor nos nivela, mas a aflição é individual, é de cada um, dependendo do momento, dependendo da situação pela qual a pessoa está passando, dependendo das suas construções espirituais, dependendo daquilo que ela acredita, né? Depende de vários fatores. Então, a gente não pode nivelar, não é tudo igual, não. A dor pode ser a mesma. Perder um marido, para mim, para você, para você não. Para mim, para você, pode ser a mesma. Mas para ela não foi naquele momento. Olha o desespero de 2 crianças, que hoje, diga por sinal, ela educou muito bem. São um casal maravilhoso, formados, cada um seguindo a sua vida, graças a Deus. Teve sim a ajuda de todo mundo e principalmente da espiritualidade, com certeza. Então, para nós espíritas, que a gente acredita num Deus infinitamente bom e justo, nós não podemos achar que as nossas dificuldades são impostas para nós por Deus por um capricho dele. Porque Ele quer nos castigar, porque Ele quer nos fazer mal. Não, nós precisamos entender que as dificuldades, os sofrimentos são pelas nossas imperfeições, pelas nossas escolhas, hoje, ontem, e vão ser daqui a amanhã, outro dia também. Então a gente não pode terceirizar essa causa, e a gente sempre faz isso. Ah, eu estou indo mal no trabalho, meu trabalho não está dando certo, porque tem uma pessoa que tem uma inveja de mim e eu estou passando, ninguém está aceitando o meu trabalho, eu estou tendo uma dificuldade no trabalho. Nossa, meu casamento está indo mal porque o meu marido não se modificou. Eu achei que com o casamento ele ia se modificar e ele continua do mesmo jeito, né? A minha amiga lá era tão amiga e me fez uma falcatrua e eu, então, agora nem posso considerá-la mais minha amiga. A gente está sempre terceirizando. E quando acabam os encarnados, que a gente não tem mais quem terceirizar, ó, sogra, mãe, pai, marido, filho, a gente terceiriza o obsessor. Né? Não, gente, não é? Eu tenho um obsessor, olha, é o obsessor que está acontecendo isso. A minha casa está polvorosa, a energia da minha casa está densa, porque está pesada, porque é o obsessor. Sem esquecer da lei de causa e efeito. Se hoje a gente está sendo obsediado, pode ser que a gente já tenha sido um obsessor. Mas com certeza hoje a gente está abrindo portas para que ele possa trabalhar em nós aquilo que ele acha que deve requisitar da gente. Então, alguém falou? Não, de explorar, né? Explorar, com certeza. As nossas fraquezas, os nossos pontos fracos. Ai, desculpa. As nossas imperfeições, né? Bom, Kardec, nesse capítulo, ele traz quais são as causas atuais das nossas aflições. Atuais, no Evangelho segundo o Espiritismo,
1862, né? Ele já colocava que nós somos as causas das nossas dores, pelas nossas escolhas. E que essas causas podem ser atuais ou fora delas. Atuais, como aqui no Evangelho ele trazia naquela época, como nessa encarnação ou em outras encarnações. A gente sabe que com certeza nós trazemos dificuldades que já vem vindo conosco, sem serem dominadas por nós, tendências que nós ainda não conseguimos trabalhar de outras encarnações. Mas hoje, mais do que nunca, os elementos que ele traz aqui são causas atuais mesmo. Além de ser atuais nessa encarnação, é atual no dia de hoje, nos dias de hoje. Então, desde 1862, a gente está encontrando as causas em nós mesmos. Então, a gente vai ver algumas, não vamos ver todas, claro, mas a gente vai ver algumas. Ele diz assim: remontando a fonte dos males terrestres, se reconhecerá que muitos são consequências natural do caráter e da conduta daqueles que o suportam. Então, o nosso caráter é forjado pelas nossas experiências, pelas nossas transformações. Lembra lá, Kardec? Nós somos criados por Deus, simples, ignorantes, mas potencialmente perfeitos. Essas potencialidades de perfeição são responsabilidade nossa. Não é responsabilidade de ninguém, é responsabilidade nossa. Nós é que temos que trabalhar todas as potências do Espírito, todas as potências que a gente já tem na nossa sementinha ali. A gente já vem com uma semente completa, né, que vai germinando à medida que a gente vai trabalhando. E também da nossa conduta, das nossas escolhas. Nós temos liberdade de escolha. Deus é tão bom, infinitamente bom, que Ele nos deixa escolher aquilo que a gente acha que a gente precisa. Pode ser que a gente não escolha o melhor. E pode ser que ele não interfere, porque Ele sabe onde a gente vai chegar. Ele sabe que nós vamos ser espíritos perfeitos um dia. Que leve milênios, trilênios, quatrilênios, mas nós vamos chegar. Então, Ele não precisa modificar, porque as suas leis são perfeitas. Ele não precisa modificar nada, porque nós vamos, através do nosso entendimento, do nosso estudo, do nosso conhecimento, do desenvolvimento da nossa vontade, nós vamos chegar a espíritos perfeitos, assim como era Jesus. Aliás, que é o nosso mestre. Aliás, Jesus não era e não é só um espírito perfeito. Jesus é um espírito puro. Jesus é um espírito crístico. Ele está sim com Deus, ó. Ele está sim com Deus. Deus criou a terra, né? Tirou lá, montou lá das nebulosas, juntou lá uma matéria, falou para Jesus: ó, filho, vai lá, eu criei um mundo novo. Você vai lá e cuida dele, porque você já tem condição para fazer isso. Então você vai lá e cuida dele. É a sua governança. Esse mundo é seu. Assim como existem outros Cristos em outros mundos. No universo todo, será que a gente ainda acredita que a Terra é o único mundo habitável do universo? 2022, quase 2023, a gente já viu que ela é redonda, ela não é quadrada. A gente já sabe. Será que a gente ainda acha que só nós temos o direito, o privilégio de ter uma vida material? Claro que não. Claro que não. Então, assim como Jesus é o nosso governador, existem outros espíritos puros, outros espíritos crísticos, tomando conta dos outros mundos. Vamos povoar. Porque Deus falou para ele: você vai lá, porque eu tenho que continuar criando o mundo. Eu tenho que continuar criando espíritos. Eu tenho que continuar, não posso parar. Então, você vai lá e trabalha.
vai lá e trabalha. Não é assim que a gente faz com os nossos filhos? Chega lá numa certa idade, ó, agora você vai se manter, agora você vai, se formou, tá bonitinho, arrumar um emprego, vai lá, vai formar sua vida, vai fazer sua vida, né? Então, essa conduta somos nós que vamos trabalhar. Um outro momento, quando os homens tombam por suas faltas, quantos são vítimas da sua imprevidência, do seu orgulho e da sua ambição? Quantas pessoas que a gente vê sofrendo por aquilo que querem ter e não têm condição de ter, que não aceitam a situação de não ter aquilo que queria. Então, a ambição, eu quero mais, quanto mais eu tenho, mais eu quero. Eu valorizo o ter e esqueço de ser, esqueço de trabalhar meu lado espiritual. Eu só quero o conforto material. É importante? É importante. É necessário? É necessário. Para muitas pessoas é imprescindível. Imprescindível. É necessário para a sobrevivência física, espiritual, emocional, a matéria. Mas tem muita gente que tem demais, e cada vez mais, e nunca se sentem confortáveis. Eu conheço uma pessoa que sofria muito, faz parte da minha família, viu, gente? Não é nada de vocês, não. Faz parte da minha família, que sofria muito porque ela achava que ela sempre merecia mais do que ela tinha. Cada vez que ela conquistava aquilo que ela queria, mas eu mereço mais aquilo, então eu tenho que ter aquilo, eu mereço mais aquilo. Até que um dia não aconteceu nada do que ela queria, a situação piorou muito, o sofrimento foi muito grande, porque a aflição que ela se deixava levar trouxe para ela dificuldades, problemas, até de enfermidade no corpo físico. Porque ela sempre queria ter, nunca estava contente com aquilo que tinha. E todos à sua volta sofriam, porque percebiam que não era uma situação desproporcional, era uma situação patológica, até era. Mas quem sofria era ela e toda a família que via o sofrimento dela. Então, é muito complicado a gente se deixar levar pelo ter. A gente pode ter, a gente só não pode deixar-se dominar pelo ter. Eu posso ter coisas, mas as coisas não podem me ter. Eu tenho que viver no mundo sem estar no mundo. Não foi isso que Paulo falava? A gente tem que viver no mundo material, que é o mundo que a gente está, mas não se deixar levar só por isso. Trabalhar a nossa espiritualidade também. Quantas pessoas arruinadas por falta de ordem, de perseverança, por má conduta e por não terem limitado seus desejos. É quase a mesma coisa, né? A pessoa que ela é desorganizada emocionalmente, ela é desorganizada materialmente. Então, ela precisa trabalhar essa situação nela para que possa trazer efeito na vida material. Então, a gente vê aí, tem muita gente que, eu não consigo pôr em ordem a minha casa. Eu não consigo, vou fazer um tratamento espiritual porque eu não sei o que acontece. Tem algum obsessor que não me ajuda a colocar em ordem a minha casa. Eu não consigo arrumar a minha cozinha. Eu não consigo arrumar o meu quarto de trabalho. Ela precisa se organizar emocionalmente, psicologicamente. Então, ela precisa de um tratamento, não espiritual, não uma captação direta. Ela precisa de um tratamento para trabalhar essa situação de desorganização. Organizar as suas ideias, fazer um planejamento, colocar o que é mais necessário, priorizar as necessidades, para que tudo possa fluir. Numa casa, a gente tem que priorizar, né? Uma dona de casa sabe fazer isso melhor do que ninguém, né? Uma lista de compra, uma lista dos trabalhos
domésticos. Não dá para fazer tudo num dia só. Um dia você lava, outro dia você passa, outro dia você cozinha. Não dá para você... Tem gente que até dá, né? Mas eu não dou, eu não consigo. Eu não consigo. Lavar, passar, cozinhar, não dá. E cuidar da casa, eu não consigo. Então tem que ser, mas eu me organizo. Eu me organizo para isso. Eu tenho alguém que me ajuda a fazer isso, porque a gente está organizado. Então eu me acho emocionalmente organizada também. Muito bem. Só que esse não limitar desejos pode trazer também problemas, as dificuldades, né? As situações de sofrimento que a gente que traz para a gente mesmo. Também aconteceu comigo. Eu tinha uns 18 anos. Nossa Senhora, tenho vergonha de contar isso. Eu tinha uns 18 anos. Era uma das primeiras vezes que eu estava recebendo o meu salário de professora. Eu comecei a lecionar, então eu recebia todo mês meu salário de professora. E naquela época eu era mantida pelo meu pai e pela minha mãe, eu não precisava usar meu dinheiro. Meu pai foi comigo no Unibanco, que era ali na Rua Francisco Glicério, abriu uma conta. E todo mês eu depositava meu salário ali e vivia às custas não, porque tudo bem, mas vivia às custas do meu pai e da minha mãe. E aí teve um baile no clube que nós éramos sócios, um baile havaiano. Aí as minhas amigas, minhas primas, minha irmã, gente, vamos montar um grupo para a gente ir no baile? Vamos fazer todo mundo com a mesma roupa? Vamos fazer um sarong, todo mundo? Ah, vamos, vai ser legal. Então, tá bom, vamos lá. Vamos fazer um sarong e tal, colar, não sei o quê, brinco, tudo aqueles apetrechos que a gente usa num baile à fantasia. Aí, um dia antes do baile, alguém teve a feliz ideia, gente, vamos alugar uma peruca? Ah, é uma boa. Vamos alugar aquelas perucas bem compridonas, né? Aquele rabo de cavalo bem grande, vai compor melhor. Vamos ver onde tem aí peruca para alugar. Tá, em tal lugar. Ai, que lindas, nossa, olha, vamos experimentamos tudo, nossa, vai ficar muito legal. Vamos fazer? Vamos fazer. Eu cheguei em casa e falei assim pro meu pai, eu não vou alugar peruca, eu vou comprar uma peruca. Aí meu pai, mas por que você vai comprar? Não, porque eu vou comprar uma peruca para ir ao baile. Mas todo mundo vai alugar, para que você vai gastar um dinheiro? Para ficar uma noite? Pensa um pouquinho, é um dinheiro jogado fora. O que você vai fazer com essa peruca depois? Não, não tem problema, eu quero comprar. Mas calma, filha, pensa, onde você vai usar esse negócio depois? Eu não sei onde eu vou usar. Eu tenho dinheiro, eu vou comprar com o meu dinheiro. Aí meu pai falou, bom, ou você aluga a peruca, ou você não vai no baile. Aí, então não vou ao baile. Todo mundo foi ao baile, se divertiram, brincaram, alugaram, e eu passei a noite inteira chorando e brava com meu pai, de mal do meu pai, pelo menos acho que uma semana, até que ele chegou e veio, porque meu pai era muito amoroso, ele veio e me fez ver, me fez ver a infantilidade que eu estava cometendo. Então, não era por causa do dinheiro, mas ele queria me ensinar a usar o dinheiro, a dominar os meus desejos, que naquele momento eu não vi outra coisa. Eu posso, eu tenho, quero fazer e acabou. Ninguém vai me mandar, né? E aí o sofrimento, ele foi a causa do meu sofrimento? Claro que não. Fui eu, que era uma situação indesejada, mas que eu alimentei um sentimento que essa situação me causou. Porque se eu tivesse, como sempre fui, né, obediente, tá bom, tá bom, você tem razão, não tinha acontecido nada disso. Então, muito cuidado em limitar os nossos desejos.
Quantas uniões infelizes porque são de interesse calculado ou de vaidade, com as quais o coração não tem nada. Quantos casamentos que a gente vê se desfazendo depois de 3, 4, 5, 6 meses, porque o alicerce não foi construído. O alicerce de qualquer relacionamento, de amizade, de profissional, afetivo, social, tem que ter alicerce, tem que ter a base. E a base desse relacionamento é o amor. Um dia a gente vai chegar ao amor incondicional, mas por enquanto a gente não consegue. A gente ama aqueles que estão próximos da gente. Quanto um pouquinho mais longe, os amigos, aqueles que a gente tem um pouquinho de afinidade, mas se não tem nada a ver comigo, esse fica de lado, porque, nossa, ele nem pensa como eu, ele tem outras ideias, ele tem outros pensamentos, a gente não bate, nosso santo não bate. Então, é preciso construir na pedra, como Jesus mesmo falou. O homem vigilante, ele constrói a sua casa na pedra, porque vem a chuva, vem o vento, vem a tempestade, e não derruba, e não rui, e não atrapalha essa casa. O homem vigilante, ele constrói a sua casa na areia. Aí vem a chuva, vem o vento, vem a tempestade e desmorona e destrói toda essa casa. Então, se nós construirmos os nossos relacionamentos, seja ele de que espécie for, na verdade, no respeito, na consideração, no amor, na fidelidade, na transparência, é um bom alicerce. Esse relacionamento vai conseguir suportar qualquer situação indesejável que possa ser presente naquele momento, porque não vai se suscitar nenhuma aflição que a gente não consiga dominar. Aí, por último, ele fala assim, quantos pais são, por último que eu vou usar, gente, porque ele fala mais. Quantos pais são infelizes com seus filhos porque não combateram suas más tendências no princípio? A gente, não sei vocês, mas eu que sou mãe há mais tempo, quanta coisa a gente, por desconhecimento, por imaturidade, a gente deixou passar. Eu tive a sorte de que o espírito que veio como minha filha é um espírito esclarecido, não é um espírito com tantas tendências não trabalhadas. Mas senão eu teria falhado. Por quê? Por desconhecimento, por imaturidade, muita coisa eu não trabalhei. E como eu vejo hoje, né, muitas crianças que a gente precisa orientar, educar, disciplinar, e que, mas ela é criança, tem 3 aninhos, tem 2 aninhos, e dominam pai e mãe. E fazem o que querem, e os pais, com a prerrogativa de que é uma criança, deixa fazer, depois o mundo vai ensinar. O mundo não vai ensinar, gente. Vai sofrer. E no Espiritismo, a gente aprende que aquela criança de 3 anos tem 3 anos nessa encarnação. Mas ali tem um espírito milenar. Ali tem um espírito com uma bagagem evolutiva, às vezes até maior que a nossa. Nós só temos um tanto de experiências maiores nessa encarnação. A gente já viveu um pouco mais, então a gente já aprendeu alguma coisa que esse espírito depois pode até nos ensinar. Mas por hora, na primeira infância, enquanto acontece o processo reencarnatório, até por volta de 7, 8 anos, como diz Emmanuel, ele precisa ser trabalhado. Ele precisa ser orientado, ele precisa ser disciplinado, para que na pré-adolescência, quando ele vai começando a assumir as rédeas da sua vida, a utilizar a sua liberdade de escolha, ele possa fazer escolhas melhores, mais adequadas, que lhe tragam menos sofrimento e menos aflição.
às vezes a gente esquece disso. A gente esquece e deixa passar, ou até estimula vaidade, estimula egoísmo, estimula o egocentrismo. Não, é ele, a casa é dele, ele é o rei da família, então é só para ele. A gente está utilizando esse momento que a gente tem de trabalhar esse novo espírito de uma forma mais adequada, mais propícia para o bem-estar dele, para a felicidade dele. E aí a gente não vai poder reclamar se amanhã ou depois a gente receber uma ingratidão, né? Uma situação de desamor, porque foi isso que a gente deu. A gente colhe aquilo que a gente dá. Ninguém dá aquilo que não tem. Não é isso? Muito bem. Então, Deus, Ele quer o progresso de todas as criaturas. Por isso é que Ele não deixa impune nenhum desvio do caminho reto. Por isso é que a gente precisa assumir as nossas responsabilidades. No livro, acho que é no livro Céu e Inferno, que Kardec fala das provas das vidas futuras. Ele fala que a gente precisa do arrependimento, da reparação e da expiação. Então, quando a gente tiver consciência, até agora, hoje, se a gente fizer um exame de consciência como fazia Santo Agostinho, ontem, o que eu fiz ontem? Se eu detectar alguma atitude inadequada, eu posso me arrepender dela, eu posso repará-la, pedindo desculpa, agindo de outra maneira, fazendo modificando uma situação, mas Deus vai me colocar numa situação contrária. Se eu causei um sofrimento ontem, amanhã, hoje, daqui um mês, daqui uma encarnação, eu vou também passar pela mesma situação que eu causei. E isso não é castigo. Isso é lei de causa e efeito, que é educativa, não é punitiva. A lei do retorno não é punitivo, é educativo. A gente faz isso com os nossos filhos. Nossa, você fez isso? Hoje você vai ficar sem televisão. Ah, nem é mais, né? Hoje você vai ficar sem tablet. Hoje você não vou tirar o celular. Hoje você não vai jogar futebol. Por quê? Vai pensar naquela situação que você fez alguém sofrer por sua culpa. Então, é importante que a gente tenha essa situação, esse entendimento, para que a gente possa ter um momento mais tranquilo, mais sereno nos momentos das nossas dificuldades. A gente vai ter dificuldade, a gente tem, às vezes, uma doença, uma enfermidade, ela pode trazer uma mudança total na vida da gente. Quantas pessoas que têm um câncer, que passam por um período de coma muito intenso e quando voltam, nossa, ou quando são curadas de um câncer, nossa, eu preciso mudar isso. Daqui para frente a minha vida vai ser diferente. Não é que eu não vou ter sofrimento, mas eu vou saber trabalhar as aflições que esse sofrimento me causa. Eu vou entender, eu vou aceitar, eu vou trabalhar com resignação, com força e com coragem. É importante que a gente também possa lembrar de Paulo e Estevão. Nicéia que gosta de Paulo e Estevão. Eu também. E aí, quando Abigail encontra Saulo ainda, e Abigail vai assisti-lo, e Saulo diz para ela: como fazer para adquirir a compreensão perfeita dos desígnios do Cristo? O que eu tenho que fazer para entender o que Cristo quis dizer? Ela só responde: ama. Mas como fazer para que a alma alcance tão elevada expressão de esforço junto com Cristo? Trabalha. Que providências eu tenho que adotar contra o desânimo que vem me causando, o desânimo destruidor?
espera. Como conciliar as grandezas das lições do Evangelho com a indiferença dos homens? Perdoa. Está faltando perdão na nossa vida. Está faltando perdão no nosso momento encarnatório. Como a gente tem sido crítico, como a gente tem sido impetuoso, como a gente tem sido até agressivo com o outro por não pensar como a gente, por não comungar as mesmas ideias que a gente. Na nossa família, nosso grupo social, nosso ambiente de trabalho, até nosso ambiente espírita. Se a gente vir o Facebook, fala, meu Deus, essa pessoa pensa assim. Estou julgando, não estou julgando, só desconhecia esse lado dela. Então, o que falta para nós? Aceitar o outro como ele é. Entender que cada um de nós tem uma construção, mas que todos nós vamos chegar a espíritos crísticos um dia. Todos nós. Então, é importante. Eu assisti uma vez uma palestra, e eu falo isso sempre, porque ficou gravado para mim, e eu tento, mas não consigo ainda, fazer o que uma geriatra aconselhou, uma pessoa que perguntou para ela, quando que a gente precisava se preocupar em ter uma boa saúde. Com que idade a gente precisava se preocupar em ter uma boa saúde? Aí a geriatra respondeu assim, desde que você nasceu. Tudo bem, desde que a gente nasce, um dia a gente tem como diz o ditado, ou é verdade, a gente tem um dia menos de vida, né? Que a gente vai desenvolvendo. Aí ela falou assim, mas você não tem nenhuma receitinha, nenhuma orientação aí pra gente poder desenvolver? Ela falou, tenho. Nossa, que bom. O quê? Ela falou 5 coisas. Muito exercício, muita água, 3 frutas por dia, muita verdura e perdão. Ela não era espírita, ela não tinha nada a ver com religião, mas ela incluía nessa dieta para uma boa saúde o perdão. Porque o não perdão só traz prejuízo para nós. Só traz prejuízo para quem não dá. Porque quem precisa do perdão, às vezes não está nem preocupado, nem achando que precisa de perdão. Às vezes faz uma ofensa, traz uma incompreensão de momento, por imaturidade, por ímpeto. Mas nós, com os nossos melindres, com o nosso orgulho, com a nossa vaidade, a gente toma aquilo pra gente. Às vezes a gente ouve uma pessoa falando alguma coisa, nossa, você viu? Tá falando pra mim. Isso daí é comigo, ela tá falando isso pra mim. Gente, às vezes não. A pessoa está expondo a sua maneira de pensar. A pessoa está expondo uma situação em que, se essa pessoa se acha responsável ou merecedora daquela situação, ela tem que se observar, ela tem que refletir sobre o que esse sentimento, o que essa situação está desenvolvendo nela, que aflição ela está deixando de se experimentar para isso. Então, muito perdão na nossa vida, que é o remédio do momento em que o planeta está vivendo. O planeta está vivendo. A gente precisa de respeito e de perdão. E muito amor. Muito amor. Eu vou deixar para vocês 2 perguntinhas antes de encerrar com um texto do André Luiz. Então vamos lá. Se hoje é uma reflexão para a semana. Se hoje fosse seu último dia na Terra, qual seria o seu maior arrependimento? Profundo, hein?
Agora essa é para hoje, 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 hoje mesmo. Você tem gerado paz, alegria e felicidade nos ambientes em que vive? E hoje nós vivemos presencial e virtualmente. A gente tem colaborado para desenvolver a alegria, paz, serenidade, que a gente tanto quer um mundo melhor. O que você espera do mundo? A paz mundial. A paz não tem que estar dentro da gente. Eu desejo isso para você, eu contribuo para que você esteja em paz. Então, André Luiz, nesse livro, O Espírito de Verdade, que vai servir como nosso encerramento. Nem castigo, nem perdão. O espírita encontra na própria fé, o cristianismo redivido, estímulos novos para viver com alegria, pois com ele os conceitos fundamentais da existência recebem sopros poderosos de renovação. A terra não é prisão de sofrimento eterno. É a escola abençoada das almas. A felicidade não é miragem do porvir, é a realidade de hoje. A gente pode ser feliz hoje, com todas as dificuldades que a gente está tendo. Porque felicidade é um estado de alma. Não está lá fora, não está no outro, está dentro da gente. A dor não é forjada por outrem, é criação do próprio espírito. A virtude não é contentamento futuro, é júbilo que já existe. A morte não é santificação automática, é mudança de trabalho e de clima. O futuro não é surpresa atordoante, é consequência dos atos presentes. O bem não é o conforto do próximo apenas, é ajuda a nós mesmos. Deus é equidade soberana, não castiga nem perdoa, mas o ser consciente profere para si as sentenças de absolvição ou culpa ante as leis divinas. As leis divinas estão gravadas na nossa consciência, não é isso que a gente aprende na doutrina? Então nós é que vamos punir ou castigar ou perdoar a nós mesmos. Quando a gente voltar para o plano espiritual, como dizia um amigo, São Pedro não está lá com uma planilha, você fez isso, tica. Você não fez isso, então isso vai ter que falar. Isso aqui você foi responsável, tica. Isso aqui não, isso aqui você vai ter que voltar mais de uma encarnação para realizar isso. A gente não vai ter isso. A gente vai ter a nossa consciência expandida, que a gente vai perceber as nossas escolhas. O que a gente desviou das leis morais, o que a gente desviou, onde a gente desviou, e a gente precisa voltar. Então, a nossa conduta é o processo, a nossa consciência é o tribunal. Não nos esqueçamos, portanto, de que se a doutrina espírita dilata o entendimento da vida, amplia a responsabilidade da criatura. As raízes das grandes provas interrompem do passado, subsolo da nossa existência. E na estrada da evolução, quem sai de uma vida entra em outra, porque berço e túmulo são simultaneamente entradas e saídas em planos da vida eterna. André Luiz. Muito obrigado a todos vocês que com tanta paciência, com tanto amor, com tanto carinho que eu vejo nessas carinhas e nos que estão em casa, colaboraram para que eu pudesse estar aqui hoje, colocando na minha vida tudo isso que eu falei. Lembrando para mim o que eu devo, o que eu não devo fazer ainda. Que Jesus nos abençoe a todos, que nós tenhamos um domingo de muita alegria, muita felicidade e uma semana de muito trabalho. Viva Jesus!